Senhoras, senhores, jovens, amigos telespectadores, que a paz de Jesus esteja conosco. Neste momento tão importante que vamos falar sobre família. Mas gostaríamos de, nesse instante, que pudéssemos buscar a reflexão, a presença de Jesus em nossos corações, buscando a reflexão de cada colocação, de cada ensinamento, que vamos hoje refletir sobre os ensinamentos do Evangelho, segundo a doutrina espírita. Vamos deixar que Jesus penetre em nossos lares físicos e em nossos lares internos. Deixar que a reflexão faça parte de nós neste momento, para que nós possamos repensar sobre a nossa família. Mas para repensarmos sobre a família, a importância da família, o que é a família, como educandário, vamos primeiro refletir sobre o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, como chegamos até aqui. Somos espíritos encarnados. A doutrina espírita nos esclarece a respeito da imortalidade da alma. Jesus veio nos trazer essa mensagem da imortalidade da alma, das vidas sucessivas. E diante desta oportunidade de reencarnar novamente neste planeta, propomos formar ou fazer parte de uma determinada família, que é o nosso objetivo e que é a nossa meta. Se buscamos a renovação espiritual, se buscamos a nossa elevação espiritual, nós necessitamos fazer parte de uma família no convívio com o outro. Somos responsáveis por tudo aquilo que conquistamos. Somos responsáveis por tudo aquilo que planejamos. Diante da grandiosa oportunidade que Deus nos concede, da proposta que fizemos, enquanto espírito na erraticidade, retornaremos a mais uma existência para cumprir com o nosso dever como espírito em busca da evolução e conviver com todos aqueles que estão nos aguardando, que esperam pela nossa ajuda, pela nossa cooperação em busca da evolução de nós mesmos. O educandário familiar, a família, é o resultado de um largo processo educativo, pelo qual o espírito passa na busca da sua evolução espiritual por várias e várias sucessivas reencarnações. A família é uma bênção de Deus, que vivendo em união, que vivendo em conjunto, estaremos nos inteirando uns com os outros. E nessa integração, compreendendo cada um, aprendendo com cada um, com certeza estaremos promovendo a nossa elevação espiritual. A família é de grande responsabilidade para a formação consciente, madura da nossa sociedade. A partir do momento em que a sociedade, a família, educa-se, educando toda a sua prole, ela estará com certeza contribuindo para uma sociedade mais feliz, para uma sociedade evoluída, para uma sociedade capaz de discernir todos os seus direitos e deveres como cidadão, conscientes de que são espíritos encarnados e que têm o compromisso de elevar-se, integrar-se junto ao meio onde vive. Quando o indivíduo opta por viver na solidão, sozinho, alheio ao que acontece no mundo, ele está, de uma certa forma, esquecendo talvez do seu compromisso perante a espiritualidade maior. Porque ninguém vem a este mundo para viver-se isoladamente e não corresponder aos anseios que existem em uma sociedade. O combustível de maior relevância no seio familiar é o amor, que em todo compromisso voltado para a educação é necessário que haja amor. E esse amor que dedicamos a cada dia no nosso meio em que vivemos,
na sociedade, no seio familiar, se não houver amor, não haverá compreensão, não haverá ensinamento, não haverá educação, não estaremos assumindo o compromisso que um dia propomos cumprir perante a espiritualidade maior. Os genitores. Quem são os genitores? No livro Constelação Familiar, Joana de Ângeles fala-nos com tanta beleza sobre os genitores. E ela ainda nos orienta, como a doutrina espírita nos esclarece durante todos os momentos em que vamos buscar o conhecimento através das obras básicas. Elas vêm nos mostrar que todos aqueles que querem ou que planejam formar uma família, como os genitores, pais e mães, são espíritos afins. E quais são as bagagens espirituais que esses espíritos trazem? Todos os genitores, como todos nós encarnados, trazemos uma bagagem espiritual. Que nível é esta bagagem espiritual? Qual é a nossa maturação psicológica que vai fazer com que nós possamos formar um grupo familiar consciente, em sintonia com o plano mais alto, favorecendo o equilíbrio? Cada genitor, cada grupo formado por eles, passam antes por uma preparação no plano espiritual. Quais serão os nossos filhos? Que grupo irei formar? Que grupo iremos construir lá no planeta Terra para que possamos ser elementos construtivos de uma sociedade edificante? A incorporação desta responsabilidade do grupo que iremos formar antecede a nossa reencarnação, proposta pela espiritualidade maior, como já dizemos. Apresenta-nos os mapas espirituais de todos aqueles que iremos conviver, os quais iremos conviver. Os nossos filhos. Quem são os nossos filhos? Quem somos nós? O que carregamos? E quais são os filhos que iremos receber em nossos braços, sendo cooperadores da tua elevação espiritual? Seremos responsáveis para corresponder às propostas da espiritualidade maior? A doutrina espírita nos ensina ou nos esclarece que os espíritos que nós vamos receber como prole, os nossos filhos, são espíritos que estão na mesma sintonia dos genitores. Ao reencarnarmos com essa proposta, trazemos em nós uma bagagem, como já falamos. Será que seremos pais compreendedores da nossa função? O que será mais relevante para nós? A família é sempre o sublime laboratório de caldeamento de espíritos, ensejando as experiências iluminativas mais variadas no educandário terrestre. Os filhos, a doutrina espírita nos esclarece, na diversidade de opiniões que existem dentro de um lar, devido realmente ao nível de evolução de cada espírito, ou seja, dependendo da bagagem de cada espírito que faz parte daquela família. Existem espíritos que predominam neles a harmonia, a paz, aquela vontade de vencer todas as suas más tendências, aqueles que buscam compreender o outro. Esse deve ser o ensinamento que todos os pais devem levar para os seus filhos e dar como exemplo a compreensão. Quantos filhos quantas situações nós estamos presenciando, não é? de desagradáveis na relação de filhos, mães, na relação de pais com filhos, na relação de pais com esposas. O que vem predominar num ambiente desse? Totalmente o contrário àqueles que vêm com uma proposta de harmonia. Esta deve ser a proposta de toda a família. É necessário que haja harmonia, é necessário que haja paz, educação, leituras edificantes para que possa sempre prevalecer o bem naquela família. Existe alguém em casa, com certeza, de vocês que estão nos ouvindo nesse instante, existe alguém que corresponde a essa necessidade de uma boa sintonia, de uma boa convivência.
Sabemos também da existência de filhos rebeldes, filhos que não querem ouvir um bom conselho, filho que não quer ouvir aquilo que seria bom para ele. Ele não quer assumir o compromisso como filho, ele quer estar diante de pais e mães de igual para igual. Nós somos cheios de imperfeições e no seio familiar, com certeza, temos filhos que convivem conosco assim, querendo mostrar que necessitam de ajuda e necessitam de amor. Onde estão os pais para compreender esta realidade? É preciso que haja uma harmonia, uma compreensão, para que os pais possam ver em cada filho que é um espírito encarnado, que vem em busca do reajuste. Filhos que ainda não compreendem às vezes a sua realidade e querem amar e serem amados. Porque amando com certeza, como disse Chico Xavier um dia, ele disse que queria retornar à terra como mãe em outra existência, mãe de 5 filhos umbralinos, para que ele pudesse amá-los. E amando-os, eles gostariam, para que eles teriam vontade de voltar novamente para serem amados e para amar. A realidade que vivemos hoje é drástica. A realidade que vivemos hoje é realmente de que nos leva à reflexão de como está esse mundo. Nós nos perguntamos, e aí, o que fazer? Por que tanta violência? Por que tanto desentendimento no seio familiar? Por que as coisas estão acontecendo? É a busca do reajuste. Então, há necessidade de compreensão de cada pai, de cada mãe, compreender os filhos, dar a eles aquilo que eles necessitam, que mais relevante que é o amor, os irmãos entre si. Diante de toda a problemática que nós vivemos, que sentimos no dia a dia, sentimos mais perto, mais próximos de nós a relação entre irmãos. Quais são as atitudes de cada irmão em relação ao outro? Será que há compreensão? Será que há uma vontade de uma boa convivência? Quem são os filhos que hoje vocês têm no lar? Como eles são? Os irmãos necessitam de... Eles já estão juntos, já vieram na mesma encarnação, eles já vieram na mesma existência justamente para compreender um ao outro. Por que nós temos filhos gêmeos? Por que existem filhos siameses, né, que vêm uns ligados no mesmo corpo, 2 espíritos? Há uma necessidade muito grande de se amarem. Existe talvez ali naquele mesmo corpo físico 2 espíritos que se odeiam muito, mas a justiça divina, ela é benfazeja, ela vem provocar naqueles 2 espíritos uma união para que eles possam se amarem, reajustarem e levar para a eternidade a conquista de novos momentos. Quando o lar é tranquilo e bem estruturado, torna-se uma universidade de complexas disciplinas evolutivas, facultando o engrandecimento do espírito em relação à sociedade na qual se encontra. Provas e expiações no lar. O Espiritismo nos esclarece sobre diversos mundos em que habitamos. Nós habitamos um mundo de provas e expiações. E nós trazemos esse mundo para o nosso lar. Nós vivemos dentro do nosso lar um mundo de provas e expiações. Porque cada lar representa um grupo que compõe a nossa sociedade. E essa sociedade compõe a nossa humanidade. Nossa humanidade está vivendo esses momentos de provas e expiações. Então vivemos dentro do nosso lar, como já falamos anteriormente, tantos momentos de provas, quando nos é testados a ver, somos capazes de trabalhar bem tudo aquilo que deve ser trabalhado para o bem da nossa família? Será que nós estamos correspondendo a todos os ensinamentos que adquirimos anteriormente, que vem nos tirando de do mundo primitivo, aquele espírito totalmente ignorante, e que atingimos hoje o mundo de provas e expiações,
já com uma certa consciência do que é a vida, o sentido dessa existência, e nós levamos esse entendimento para o nosso lar, e juntamente com os nossos entes queridos, nós procuramos trabalhar o bem, levando paz, boa sintonia, boa vibração, procurando compreender todos os nossos filhos e familiares, todos os nossos parentes, sejam quem for, todos aqueles que fazem grupo desta constelação familiar, nós vamos com certeza colocar esse entendimento como prova. A prova cobra muito mais de nós, porque nós estamos sendo testados dentro do nosso próprio lar. Nós convivemos com filhos desajustados, filhos porque por falta, talvez, da atenção dos pais, talvez da falta de compreender que espírito é o meu filho, entra no caminho da droga e pela droga ele com certeza, decai espiritualmente e precisando de muita ajuda para reerguer-se novamente como espírito encarnado e encontrar o rumo para uma nova existência feliz. E quanto à expiação que trazemos para dentro do nosso lar, mediante um compromisso que fizemos com a espiritualidade maior, nós vamos vivê-la no dia a dia, talvez de uma forma mais leve, branda, talvez de uma forma mais rígida, de uma forma mais dura, mais exigente de nós mesmos, porque nós temos que expiar, seja através da dor física, seja através da doença física, seja através de problemas financeiros, seja qual for o aspecto que traz para nós essa expiação. Ela vai ser uma expiação doída, uma expiação que nos faz sentir com certeza que o objetivo desta existência é passar por todos esses conflitos para que possamos chegar do outro lado da vida mais equilibrados e mais confortantes com a nossa realidade. Precisamos compreender, fazer uma reflexão no dia a dia. Por que sofremos? Por que estamos vivendo esta ou aquela dificuldade? E buscar através dos ensinamentos de Jesus toda a resposta. Tem explicação para tudo em nossa vida. Seja de prova, seja de expiação, nós estamos aqui para viver a vida. A vida não se improvisa, a vida é planejada. E sem termos a consciência agora do que planejamos, ela já foi planejada anteriormente, como já falamos. Então é necessário vivê-la e seguir o destino que nos foi traçado nesta existência, traçado por nós mesmos, compreendendo a nossa necessidade, uma vez já espírito esclarecido diante das transformações que estão acontecendo no mundo. Vamos ajudar os nossos filhos que estão passando pelas dificuldades. Vamos ajudar todos aqueles que precisam de ensinamentos. Mas que tipo de ensinamento? Será que já paramos para pensar que tipo de ensinamento nossos filhos precisam? É preciso compreender a realidade de cada um e dar a ele aquilo que ele precisa, conforme os ensinamentos de Jesus. Lição maravilhosa que nós devemos colocar na nossa vida, no seio da família, em todos os momentos. O Evangelho deve fazer parte da nossa vida. O que significa o Evangelho? Mães, pais, familiares, jovens que estão nos ouvindo nesse instante. Em todos os momentos nós podemos viver o Evangelho, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da maneira de pensar, a maneira de viver, o dia a dia. Os exemplos, quais são os exemplos? Os primeiros a dar exemplos numa família são os pais. Será que os pais estão colocando o Evangelho de Jesus no seu dia a dia? Como estão fazendo isso? Deixo este questionamento para vocês, pais. Será que estão no dia a dia buscando lições evangélicas e colocando para os seus filhos? Ou será que seus filhos sabem o que é Deus? Primeira coisa que nós devemos colocar no seio da nossa família é dizer para os nossos filhos: Deus existe. Deus existe. Às vezes nós falamos assim, em quase todas as situações nós vamos colocar: Deus ajuda, Deus ajuda.
Mas será que não precisamos estar falando isso de uma forma diferente para os nossos filhos? O Evangelho no lar é uma necessidade nossa, de espíritos encarnados, vivendo num mundo de provas e expiações. O Evangelho no lar nos sustenta, nos dá força, nos dá vida e nos dá vida em abundância, como Jesus disse. Vamos viver a vida em abundância, abundância dos ensinamentos do Cristo, para que possamos passar estes exemplos para os nossos filhos. Momento infantil. Uma família especial. Numa casinha muito simples, mas muito caprichada, vivia uma alegre família bastante simpática. Era um lugar onde de longe se podia sentir o amor e o carinho no ar. Felipe e Marta, os pais, e Marcelinho, filho de 6 anos, adoram cuidar do jardim nas horas de folga. Em um sábado, Marcelinho e Dona Marta arrumaram alguns brinquedos pertencentes a Marcelinho para serem doados no orfanato chamado Lar Raio de Sol, que ficava no interior da cidade. Dona Marta convidou o marido e o filho para irem com ela até a instituição, mas Marcelinho pediu: "Quero ir de ônibus", o que os pais acharam uma boa ideia. Andaram por caminhos diferentes, com flores e árvores que Marcelinho nem imaginava existirem. Quando chegaram, desceram do ônibus, andaram alguns metros e logo viram um bonito lugar. Era uma casa grande, rodeada de flores e árvores. Abriram o portão e logo veio uma senhora toda sorridente receber os visitantes. Era a senhora Otília, ou melhor, a vovó Otília, como a chamavam as crianças. "Bom dia", disseram os visitantes. "Lindo dia", respondeu a senhora. "Entrem, eu estava lá dentro ensinando tricô para a Laurinha." Marcelinho logo percebeu que havia muitas crianças naquele orfanato, de várias idades. "Puxa vida", pensou Marcelinho, "quantos netos tem essa vovó?" "Que bom vê-los", falou vovó Otília. "Viemos trazer alguns brinquedos", responderam os pais. Marcelinho percebeu que a disputa pela atenção da vovó era grande, bem diferente do que acontecia em sua casa, já que tinha um pai e uma mãe exclusivamente para ele. Os adultos iam conversando e Marcelinho os acompanhava, admirado com tanta criança. Os crianças logo chegaram e começaram a brincar. Marcelinho chegou perto e falou: "Mamãe, ela se parece com a Claudinha." Claudinha era a irmã do Marcelinho, que havia desencarnado há algum tempo atrás. E sem pestanejar falou: "Encontramos, vamos levá-la para casa." A menina se chamava Carolina e Marcelinho percebeu nela a irmã que sempre amara. Os pais e vovó Otília tentaram explicar que não era muito simples levar a menina para casa. O garoto não entendeu muito bem e voltou para casa decepcionado. Carolina era uma menina muito amável e era uma criança que os pais haviam perdido e ela não tinha parentes que podiam cuidar dela. Mas para que ela pudesse morar com eles e ser a irmã de Marcelinho, era preciso esperar um pouco. Os meses se passaram e Marcelinho e seus pais visitaram muitas vezes o orfanato e em especial Carolina. Levaram roupas, brinquedos, doces que fizeram a alegria da criançada. Alguns meses se passaram quando os pais convidaram Marcelinho para fazer uma visita especial ao orfanato. Marcelinho sentiu a alegria dos pais com o passeio e logo uma onda de carinho invadiu seu coração. Vamos logo ou perderemos o ônibus", foi dizendo alegre o menino. Quando chegaram ao orfanato, vovó Otília foi conversar separadamente com Dona Marta e seu Felipe, e o menino tratou logo de procurar Carolina. Seus olhos brilharam ao vê-la, e a alegria invadiu o lugar quando ele viu vovó Otília se aproximando deles com uma malinha na mão. Era a mala de Carolina, que a partir daquele dia passou a fazer parte da família de Marcelinho. Carolina foi para a casa de Marcelinho, que muito feliz cuidava com todo amor e carinho de sua nova irmã.